Isso aí, depois que tá montadinho, bonitinho, né? Parece ser fácil a gente conseguir fazer com que essa coisa rode, né? Mas não é bem assim não, pessoal. Hoje vamos tratar de um tema. Quais são os desafios que você tem quando você tem uma distribuidora de bebidas? Eu me chamo Diego Fonseca, sou dono de distribuidora de bebidas e eu ajudo donos de distribuidora de bebidas a colocarem no bolso 10% do faturamento. Então é o seguinte, se você já gosta do tema, já clique aí para me seguir e compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possível, que com certeza vai ter alguém que precisa saber dessas informações. E vamos embora para cima, vamos com o nosso conteúdo hoje muito top. Bom, então é isso aí, pessoal. Seguinte, você quando começa a dar os primeiros passos para vir para o mundo do empreendimento, né, para você virar um empreendedor, existem aqui diversas fases que com certeza você passou até você chegar nessa estrutura base aqui, né, que é uma estrutura de você já está funcionando, de você já está com o negócio na atividade e de fato você pode se considerar um vencedor, porque não é fácil, não é para qualquer um você chegar nesse ponto. E esse ponto eu defino ele como um marco zero, tá? Nosso marco zero é com relação a quê? É que de agora para frente, você que começou a vir para esse novo ecossistema, você vai começar o quê? A entender que tem várias situações que fixaram na sua cabeça aí, que colocaram como uma verdade que não necessariamente é uma verdade, e outros que você acreditava que não, isso aí não pode acontecer, isso não é possível de acontecer, e sim, vai estar acontecendo aqui dentro. E você precisa estar preparado para quê? Qual que é o grande X da questão? Você está preparado para mudança, você está preparado para você estar enfrentando uma nova realidade, com conhecimentos novos, com situações novas, com novas emoções, né? E tanto para ruim quanto para bom, né? Então aqui você vem para cá, você tem que estar de fato com uma cabeça bem aberta. Mas no tema de hoje, eu quero trazer aqui os desafios que a gente tem aqui dentro, tá? Porque é muito fácil você estar vendo um negócio de bebidas acontecendo e você está imaginando que, poxa, é algo que é fácil de tocar. Por que é fácil de tocar? Porque na base é o seguinte, eu venho aqui, eu compro um produto, né? Compro um produto com um preço de custo X e eu vou estar comercializando ele a um preço Y. E isso da ponta vai me resultar um faturamento, que me resulta um lucro, e que eu tiro as despesas. E eu vejo muita gente falando assim, cara, e aí é só você vender barato e que você vai estar sempre vendendo bem e que tá tudo certo, e é isso aí, não tem segredo nenhum. Mentira, tem muito segredo aqui dentro. Eu já percorri assim, eu tô nesse momento desse conteúdo, eu já tô indo para o meu 7º ano, né, de loja aberta. Já passei por muitos desafios, e o que eu acho mais interessante, principalmente aqui, que os desafios não param, tá? Então assim, por mais que você fique experiente, por mais que você saiba quais são os próximos passos que você tem que ficar dando aqui dentro, qual é o direcionamento que você precisa seguir, todo dia é um dia desafiador, tá? Então, vai a primeira lição aí. Não ache que você sabe tudo, ainda que você tenha muito tempo de ramo, tá? Eu não sei tudo, eu compartilho muita coisa que eu sei, mas todo dia a gente tem um aprendizado novo. Todo dia acontece algo que você precisa refletir no final do dia e falar, bom, até aqui eu conhecia, eu vi essa situação, me parecia que deveria rolar um resultado que eu estimei e não aconteceu. E isso aí faz parte do jogo, tá? Porque a gente trabalha com um volume de dinheiro muito alto aqui dentro, então você sempre está fazendo compras, negociações, prazos longos ou curtos, depende da sua estratégia de compra. Você sempre tem uma despesa alta, porque qual que é a nossa despesa maior que a gente tem aqui dentro do nosso negócio? A compra de mercadoria. A compra de mercadoria ela vai estar perfazendo em torno de 80% de tudo que roda dentro de uma loja dessa,
você precisa estar reinvestindo. Então, para a gente conseguir, por exemplo, manter um freezer desse abastecido, com um mix de produtos, com diversos tipos de produtos que vão ter vários tipos de margens, você precisa estar fazendo reinvestimento no estoque. E não só ter diversidade, quanto você precisa ter em quantidade. Então, por exemplo, atrás desse freezer aqui eu tenho uma câmara fria, onde eu estoco produtos gelados. E não é incomum você ter do lado de fora mais produtos estocados quentes. Então você vai fazendo esse ciclo. E aí é um dos pontos que são sim desafiadores aqui dentro. Por quê? Você às vezes pode estar aí me escutando e de repente você está com um capital, né? Você está investindo, você está começando e foi muito suave para você chegar até nesse ponto desse capital de setup. E aí o que acontece? Você mentalizou que vai abrir uma distribuidora de bebidas. Show de bola, legal. Só que quando você se descapitaliza, quando você faz esse investimento inicial, seja o valor que você tiver aí, que eu sei que é um valor complicado para você ter, você zerou. E aí que vem uma das questões. Isso aqui é infinito. Não adianta você só pegar um valor e achar que você vai colocar uma vez e vai resolver o seu problema. Aqui você pode fazer uma compra que vai dar certo, mas você precisa fazer a recompra. Aqui você pode fazer uma compra que vai dar mais ou menos certo e de qualquer maneira você tem que fazer a recompra daquilo que vendeu. E você pode fazer uma compra que vai dar ruim, uma compra que não foi legal, tá? Geralmente acontece esse tipo de situação para os novos empreendedores que não têm a pegada principalmente com relação ao giro da mercadoria. Foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei. Qual que é o resultado? Perca de mercadoria, assim, em grandes volumes. Como o meu modelo de negócio é um modelo master, então eu já comecei com mercearia, já comecei com vários itens fora da bebida, e que isso me acarretou lá na frente um prejuízo muito grande. Eu perdi muito dinheiro no começo. E não só desses itens fora da bebida, como também os de bebida, né? Porque você acha que você vai estar ali comprando uma vez só e que isso aí vai resolver o problema. Não é. Você compra muito aquilo que pode ser que vai vender, e também se você não tiver dentro de uma metodologia, você provavelmente vai errar nas primeiras compras comprando muito aquilo que vende pouco. E aí você vai de fato entrar num ciclo, como resultado, a perca de dinheiro, porque você vai sempre estar pegando aquele capital que você tirou limpinho do seu bolso, investindo num produto que não vai vender e que você vai estar jogando fora. E aí vem uma outra situação como efeito colateral disso aí, que é muito complicado. Você passando por esse trauma, que é um trauma, ninguém gosta de ficar jogando dinheiro fora. Quem que é essa pessoa em estado normal que vai comprar um produto e vai falar assim, cara, eu não quero mais, eu vou comprar de novo aquilo que não deu certo? Que o fato é o seguinte, não é que você não deve comprar aquilo que vendeu pouco, que você perdeu pela questão do giro. Você tem que entender a composição. E eu demorei muitos anos para eu entender essa sacada. Por quê? Como eu criei esse trauma da compra, de uma compra que deu errado, uma compra que não deu bom, né, deu totalmente ruim, eu deixava de comprar esse produto. Mas, por causa muitas vezes de comprar um produto, hoje eu entendo que é um produto de baixo giro, eu deixava de vender outros itens na minha loja, porque o cliente ele quer a composição da compra. Então, o que você precisa entender é que é o seguinte, você precisa ter uma metodologia e entender que, olha, eu tenho que comprar pouco aquele que vende pouco e comprar muito o que vende muito. Isso aí é óbvio, né? Muito provavelmente você sabe disso. Agora o X da questão é o seguinte, o que é pouco? O que é muito? Qual que é esse produto? Eu preciso fazer um mix? Sim, o mix faz total sentido, principalmente aqui, tá? Então, um dos desafios que a gente tem aqui é você entender o seguinte, você achar que está nesse caminho aqui da seguinte forma, poxa, eu tenho um capital, eu vou fazer uma compra e eu vou resolver o meu problema e vou embora.
e aí eu vou ganhar dinheiro e eu vou para cima. Não, isso aqui é um ciclo, é uma persistência que você precisa estar fazendo um trabalho diariamente. E como eu já falei, nunca sai, nunca você está 100% dentro de uma certeza. A gente sempre está num jogo de tentativa. Lógico, quando você tem um conhecimento, quando você trabalha em cima de uma metodologia, qual que é o grande foco? O grande foco nosso é errar menos. Mas nunca você vai me escutar aqui falando que você nunca vai errar, que vai ser 100%. Não existe isso. O que existe é a gente ter um norte. Mas durante esse caminho, você com certeza vai passar bastante dificuldade, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: dentro dessas questões dos desafios de ter uma loja, uma distribuidora de bebidas, é você entender que, cara, é normal esse jogo de você estar com dinheiro e amanhã você tá sem nada. Óbvio, o que você precisa sempre estar fazendo em contrapartida? Uma instituição bancária para segurar você. Porque a gente não tem a famosa bola de cristal, né? Então você precisa ter, não necessariamente é obrigatório, mas é um outro nível de jogo quando você tem os bancos por trás de você, onde você tem um cartão de crédito, onde você tem uma linha de crédito pré-aprovada ali que você pode já estar liberando ela para você fazer um socorro, ou de uma compra que, pô, fiz a minha compra com critério, né? Então me planejei, eu vi que, por exemplo, ia chover. Só que é o seguinte, você precisa comprar. E às vezes aquela chuva que você, pô, por mais que você fala, bom, beleza, choveu muito a mais, né? Ou deu um problema de energia elétrica no teu negócio, o seu freezer parou, isso fez com que você diminuísse suas vendas, o seu delivery, suas motos tiveram algum problema. Tem dia que é complicado, pessoal. Tem dia que é complicado. Então, essas situações, você não consegue ter elas com 100% de controle. Então, quando você vai ter 100% de controle, é quando você tem que ter um plano onde, quando acontecer uma situação dessa, você ter um plano B para você não deixar, principalmente, fornecedor sem pagamento, que a gente precisa ter ser assíduo em relação a isso, e prestador de serviço, né? Pô, chegou, você estava contando com um final de semana para você pagar o teu funcionário, pô, deu ruim, ter uma linha de crédito ali para você fazer um desaperto rápido, funciona? Super funciona. Onde que isso não funciona? Onde que isso não vai fazer sentido para o seu dia a dia? Quando você usar os créditos do banco, o seu cartão de crédito, por exemplo, você está pagando funcionário. Aí não vai funcionar. Aí a coisa vai totalmente pro brejo, porque não é feito essas linhas de crédito para você ter elas como um fluxo de caixa. Isso não é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o nosso compra e venda. É você estar aqui com essas mercadorias, você está girando, você está pensando lá no pilar das vendas, fazendo com que teu movimento ele aumente, ele cresça, os desafios de uma segunda-feira, de uma terça-feira, de você fazer com que o movimento aconteça, e aí sim, você tendo um resultado diferente de faturamento, você consegue lá na ponta fazer com que o teu fluxo de caixa vire uma outra realidade. Agora, se você usar cartão de crédito, limite de conta créditos em geral para você usar nesse foco como fluxo de caixa, esse não é um bom caminho. Agora, você ter essas linhas para você fazer um desenrolo, para você chegar ali num aperto, poxa, eu estou levando o meu negócio tranquilo e aconteceu coisa que você não tem domínio, lógico que faz muito sentido. Então, qual que é o grande ou principal desafio aqui dentro? Você manter o teu nome limpo, você ter nome na praça, né? Então você ter o teu CNPJ com score bom, você fazer as contas programadas para que você sempre esteja dentro de uma pontuação bacana. Você, pessoa física, está muito bem alinhado com o seu CPF,
né? Então você vai ter lá uma pontuação bacana também no seu score. Você sempre está olhando o que você compra, quais são as dívidas que você tem feito no teu cartão de crédito, as contas bobas, que muitas vezes é uma conta de luz, de água que você está deixando atrasar. Tudo isso vai influenciar diretamente na questão da pontuação, por exemplo, do score. E isso vai influenciar onde? Nas suas linhas de crédito. Então, ou você pode, inclusive, não tê-las, ou você vai ter elas com juros muito altos, porque você ainda está naquela situação, ou você está nessa situação de demonstrar para uma instituição bancária que você não é uma pessoa bom de crédito, né? Tem o bom de crédito lá, então você é uma pessoa que tem um risco elevado, tá? Então, qual que é o outro principal desafio? É de fato você manter o teu nome muito bem alinhado, o teu nome limpo, o teu nome equilibrado, que isso vai sim ali na frente você conseguir muitos investimentos, muitas linhas de créditos favoráveis para o ramo. Que é o exemplo de uma. O exemplo que você tem de uma são as energias solares, tá? Então você ter placa de energia solar aqui dentro faz muito sentido, tá? Então você vai ter um fluxo, melhorar a questão do próprio consumo da energia, né? Do pagamento da energia, não do consumo, mas do pagamento ali vai diminuir, então você vai diminuir seus custos. Vai chegar no momento que, se você fez um financiamento para isso, em algum momento você vai terminar esse financiamento. Então não é a mesma coisa que você está pagando a conta de luz, por mais que a realidade é que o mesmo valor que você paga de luz hoje, você pagaria do financiamento, ou um pouquinho a mais do financiamento. Só que vai chegar no momento que vai parar. Se você estiver pagando sua conta de luz, você nunca para, né? Se você tiver com o imóvel alugado e você tiver um bom relacionamento com o seu banco, você tiver um bom nome, tiver um giro, você trabalhando, recolhendo imposto, fazendo toda a parte burocrática do negócio, você vai com certeza lá na frente ter uma linha de crédito para aquisição de imóvel, então, ou construção, enfim. Então, o desafio que você tem quando você entra para cá é sim você se manter numa linha bem bacana com relação ao seu CNPJ e ao seu CPF. E acreditem, é sim desafiador, tá? Não é fácil, vai por mim. E eu tenho certeza que se você está aqui atrás de conteúdo sobre distribuidora, muito provavelmente você ou já passou, ou está passando, ou você está sentindo que você está indo para esse ciclo, que as coisas estão sim te apertando, como tudo, né? E o último, pessoal, aliás, tem vários desafios aqui, né? Mas hoje aqui eu estou citando aqui alguns, e para o conteúdo não ficar muito extenso, eu vou citar mais um aqui, que é o que? Você entender que esse tipo de ramo, ele é um ramo que você trabalha com centavos. A nossa margem de lucro é uma margem de lucro um tanto quanto apertada, mas eu não considero nem a questão da margem de lucro, porque existem outros negócios que são lucrativos e que a gente trabalha numa mesma margem de lucro. O problema aqui não é margem de lucro, não é tão a margem de lucro, porque eu tenho, dentro da minha metodologia, eu já consertei a minha margem de lucro. Eu sei quanto que eu ganho de margem de lucro, e é margem de lucro mesmo. Então eu não tenho problema no meu preço venda, eu não tenho problema na questão da minha gestão. Mas a grande questão aqui dentro, que eu vejo que é muito desafiador, é você manter aquilo ali, você manter foco no estoque, você manter quantidade de estoque, você conseguir de fato ter uma... Então é o seguinte, o outro grande principal desafio que você vai ter aqui é você manter aquilo ali. É você manter estoque alinhado com o que? Seu fluxo de caixa. Seu fluxo de caixa, ele vai precisar pagar o quê? Você precisa pagar mercadoria, né? Então aqui você vai ter mercadoria com diversos tipos de prazos, de à vista a diversos tipos de prazos. Você precisa manter as suas despesas fixas e variáveis, e você precisa manter o teu salário. Então isso é extremamente desafiador. E aí tem muita gente que joga tudo isso na questão da margem,
tá? Ah, porque a nossa margem é curta. Eu gostaria de ter um negócio que tivesse uma margem melhor. Só que eu consigo aqui dentro, fazendo uma média de margem de lucro, onde a gente consegue diversificar vários tipos de produtos com diversos tipos de margens, eu consigo manter uma média de margem de lucro, já com o imposto pago, né, no caso do Simples Nacional, na média de 25%. Não é ruim, tá? Para o volume de venda que se tem aqui. Agora, isso eu faço porque eu trabalho dentro de uma metodologia. É todo mundo que tem distribuidora de bebidas consegue aferir uma margem dessa? Não. E é por isso que tem muita gente que fala que o problema daqui é margem, tá? Então, mas mesmo assim, eu trabalhando dentro de uma metodologia, afirmando para você que aqui eu consigo aferir mais de 25%, uma média de 25% de margem de lucro para eu pagar despesas fixas, variáveis e tirar o meu salário, eu digo que o grande desafio não é margem, é sim você manter a questão do fluxo, a compra e venda de mercadoria, e deixando assim as despesas todas ajeitadas, para aí sim você conseguir ter um resultado. Então assim, você vai sempre estar olhando o que eu chamo dos 3 pilares, que são precificação, vendas e gestão. É sempre você olhando se o preço-venda que você está colocando no teu produto, ele de fato ele está te dando a tua margem, ele está disponibilizando a margem que você procurou ter para esse produto. Se você está vendendo a quantidade suficiente que o teu negócio deveria estar vendendo, ou seja, você precisa sempre estar testando, você sempre precisa estar mudando os tipos de ações que você está fazendo na ponta para você estar vendendo, para você sempre estar melhorando o seu resultado. E depois de tudo isso feito, quando se passa esses produtos lá no caixa, se de fato você compreende que 80% daquilo não é seu e que o restante dos 20% você precisa ainda estar pagando despesas fixas, variáveis, os teus salários, e você entender se esse monte, né, essa bola de neve aí, ela de fato está fazendo sentido no teu negócio. Que tem muita gente que está faturando e não está conseguindo pagar, por exemplo, a despesa. O cara trabalha exatamente para trabalhar por nada, ele trabalha de graça, ou muito pelo contrário, que é uma realidade de muitos daqui de dentro, trabalham só para pagar conta. Não é incomum você ver pessoas que falam, cara, eu não tinha tanta conta antes de entrar para ter uma distribuidora de bebidas e hoje eu sou totalmente endividado, não consegui crescer nada e na verdade eu só perdi meu tempo. Eu trabalho 12, 10 horas por dia e não tenho grana, eu não consigo colocar nada no meu bolso e só me endividei. Então essas e outras inúmeras situações você encontra dentro de uma loja de bebidas. Então é o seguinte, pessoal, vou te dar um choque de realidade. É bacana empreender, é top, é muito bom, tá? Você é dono do seu tempo, você não tem limite do que você pode ganhar, as oportunidades que você vão estar aparecendo quando você é um empreendedor, quando você é dono de um negócio, elas são ímpares, só aparece para essa galera que tem. Quando eu trabalhava para alguém, a gente não tinha essas oportunidades que aparecem hoje para mim, como eu sendo um dono de um negócio. Agora você tem que entender o outro lado da moeda. Você não tem para quem correr, você não tem para quem ficar escondendo. Você precisa sempre estar enfrentando a realidade de frente. Então, se você não tem esse hábito, se você gosta de ficar ali jogando problema para alguém, se você não consegue encarar, comece a trabalhar isso dentro de você, porque você vai precisar estar com essa chama empreendedora bastante acesa para você conseguir de fato dar esses próximos passos aqui dentro, senão você não consegue. E aí você vai perder dinheiro, porque muitas vezes é a última economia que você tem, muitas vezes é o último nome que você tem, você emprestou dinheiro de várias pessoas conhecidas para abrir um negócio e a coisa não está indo, tá? A grande dica que eu posso te dar para esse conteúdo, para a gente fechar: sempre invista em conhecimento. Não perca a oportunidade de você investir em conhecimento. O conhecimento sempre vai abrir as portas para você. O conhecimento não é caro. O conhecimento é, de todos os itens que você pode investir no negócio, ele é o mais barato e ele é o que sempre vai te manter dentro de um eixo. Se você já gostou desse tema, comenta aí para mim
o que você faz dentro da sua distribuidora de bebidas, qual que é a sua dúvida, se você ainda não veio para cá, o que está faltando para você abrir uma distribuidora, e compartilhe esse conteúdo aí para o máximo de pessoas. E lógico, não deixe de se inscrever no meu canal, que eu sei que provavelmente você está assistindo esse conteúdo aí e não está inscrito no meu canal. Se inscreve lá que me ajuda bastante, tá bom? Bora para cima e até o próximo conteúdo, pessoal. Obrigado!